Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Motivo de alegria estarmos aqui juntos para podermos exaltar e glorificar o nome do Senhor. Quero louvar a Deus por esta oportunidade a qual Ele nos concede nessa noite, de estarmos aqui nessa noite trazendo a palavra dEle nesta noite. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Antes, pela confiança, né, de ter nos confiado nessa noite estarmos aqui pregando a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Estou aqui, irmãos, tremendo, como é de costume. Trazer a palavra do Senhor é uma responsabilidade muito grande, irmãos. Ainda mais para ovelhas do Senhor, amém? Então nós temos que estar tremuloso concernente à palavra do Senhor. Mas eu louvo a Deus, que Deus, Ele é fiel, irmãos, e não nos deixe, né, enganados. Irmãos, estamos no tema da campanha, colhendo os frutos da obediência, e nós vamos falar um pouco acerca de um jovem também, que através da sua obediência colheu grandes frutos para Deus, amém? Eu peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo de número 41, e o versículo de número 38 a seguir. Aleluia, louvado seja Deus. Quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Oh, glória. Quem não encontrou, diga: eu vou também. Oh, glória. Eu vou esperar você para juntos nós podermos ir morar no céu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém? Fiz algumas anotações aqui, irmãos, mas eu sei que eu não me atenho muito a ela, porque no decorrer da mensagem, Deus toma conta, o Espírito Santo começa a nos conduzir, mas ali só mesmo para anotar alguns pontos. Quem encontrou, diga: eu vou morar no céu. Todos encontraram? Louvado seja Deus. Vamos fazer menção da palavra juntos nessa noite. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José, no versículo de número 41. Vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. Amém, irmãos? Podeis ocupar as vossas mãos, sentar e aplaudir ao Senhor com as palmas bem alegres nesta noite. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, esta história não começa no livro de Gênesis, no capítulo 41. Ela começa no livro do Gênesis, no capítulo de número 37, onde nós vamos decorrer acerca da história de um jovem chamado José. Este jovem chamado José, ele tinha cerca de 17 anos de idade, e ele apacentava as ovelhas do seu pai junto com os seus irmãos. Porém, a palavra do Senhor vai nos dizer que José era um filho amado de seu pai, Jacó. A Bíblia vai nos falar, irmãos, que José obedecia a seu pai. Com tudo que ele lhe mandava fazer, ele assim à risca lhe obedecia. José já tinha no seu coração o desejo de obedecer por natureza. Porém, também José não era somente, irmãos, obediente a Jacó, mas ele também tinha um legado de obediência na sua genealogia, ou seja, nos seus antepassados. Jacó era filho de Isaac, Isaac era filho de Abraão. Abraão, no capítulo de número 12 do Gênesis, a Bíblia vai nos falar e nos contar, irmãos, que Abraão era Abrão no momento. Ele se chamava Abrão, e Deus apareceu a Abrão chamando ele, dizendo: Abrão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Observamos, irmão, que neste momento Abraão somente ouviu a voz de Deus, e sem pestanejar, sem questionar, sem hesitar, obedeceu a voz do Criador. Irmãos, nós vamos aprender também que no livro
de Gênesis, no capítulo de número 22, Abraão ali agora se encontra com seu filho chamado Isaque. E Deus mais uma vez aparece a Abraão dizendo: Abraão, toma teu filho, teu único filho a quem tu ama, e vai a um lugar que eu te mostrarei e sacrifica ele em meu nome, sacrifica ele para mim. E a Bíblia vai dizer que Abraão não questiona, Abraão não interroga, Abraão não faz biquinho, Abraão, irmão, não murmura, mas sobe no caminho de 3 dias até o pó do monte e ali leva o seu filho Isaque para oferecer em sacrifício a Deus. Irmãos, nós aprendemos que também o bisavô de José era um homem obediente a Deus. Então José, irmãos, tinha um legado de obediência como exemplo. O seu avô Isaque, no capítulo 22 do Gênesis, o seu avô Isaque, ainda um jovem, quando chegou no pé do monte, ele viu que estava ali a lenha, o cutelo, o fogo, mas faltava alguma coisa. E ele questiona ao seu pai: pai, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, mas aonde está o cordeiro? O seu pai Abraão vai dizer para ele da seguinte maneira: Deus proverá para ti o cordeiro. Ele sobe o monte levando as lenhas dos seus lombos. Chegando lá, Abraão pega Isaque e começa agora a amarrar Isaque. Isaque, desde o momento, não abriu a sua boca. Isaque em nenhum momento questionou ao seu pai. Ele aceitou a vontade de Deus e a obediência ao seu pai. Ele obedeceu a Deus, o querer de Deus e o querer do seu pai. Ele obedeceu. Desde aí então, irmão, o bisavô de José e o avô de José deixando um legado para a sua descendência. Estava deixando um legado de obediência para a sua descendência. No capítulo de número 26 do Gênesis, a palavra do Senhor vai nos dizer que Isaque agora ele desce até Gerar, porque havia fome na terra. Enquanto os moradores de Gerar e das vizinhanças estavam descendo até o Egito. Mas Deus chega para Isaque e fala: fique aqui em Gerar. Fique aqui, não desça para o Egito. E Isaque obedece a Deus. Mais uma vez. E ele fica ali em Gerar. E ele faz algo, irmãos, que nenhuma outra pessoa queria fazer naquele momento: plantar e semear numa terra imprópria, numa terra morta, improdutiva. Mas a palavra do Senhor fala que a obediência de Isaque a Deus faz com que o favor de Deus caia sobre aquela terra, caia sobre a semente, caia sobre a plantação de Isaque em Gerar. E naquele mesmo ano, Isaque colheu 100 por 1. A obediência atrai o favor de Deus. Será que eu posso perguntar para mim e para você nessa noite hoje: será que a minha e a tua obediência tem atraído o favor de Deus para as nossas vidas? Será que a minha e a tua obediência tem atraído o favor de Deus para as nossas vidas? Então, irmão, o que eu aprendo com isso? Que José tinha um exemplo de legado de obediência a ser seguido. E ele aprendeu com seus avós, com seu bisavô, que obedecer é melhor do que sacrificar. No livro de 1 Samuel, Samuel vai chegar para Saul, o rei Saul, e vai dizer: Saul, melhor é obedecer do que sacrificar. Porventura tem Deus tamanho prazer em holocaustos, em gorduras?
Muitas das vezes, irmão, eu e você, nós queremos sacrificar ao invés de obedecer. Muitas das vezes, irmão, nós queremos fazer o sacrifício do que obedecer. Sem saber, eu e você, que o obedecer é o sacrifício agradável a Deus. Porque quando nós obedecemos à vontade de Deus, gera em nós um sacrifício agradável a Deus. Por quê? Porque quando eu obedeço, eu sacrifico o meu eu sacrifico a minha vontade, eu sacrifico a minha carne para fazer a vontade de Deus. Jesus vai dizer, irmãos, nos seus evangelhos: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue-me. Porque qualquer que achar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, ou seja, por obediência a mim, por me amar e me obedecer, achará. Lavassou, ramandaragaço iricante a face. Quando nós obedecemos, nós sacrificamos a Deus o sacrifício aceitável, um sacrifício que é às narinas de Deus como aroma suave. Por isso, irmãos, nós aprendemos que José não obedeceu somente por obedecer, porque ele também tinha uma nuvem de testemunho de obediência. Ele carregava um legado de obediência na sua família, e por isso ele obedecia. No livro do Gênesis 37 vai dizer, irmãos, que José era um jovem de 17 anos, e que apacentava as ovelhas de seus pais junto com seus irmãos. E a Bíblia vai dizer que Jacó amava a José mais do que os seus demais filhos. E aí agora começa, irmão, eu estava estudando, eu fiquei, por que será? E falei, a geração de Jacó é José, sendo de 17 anos de idade, apacentava as ovelhas. E não fala os nomes dos outros filhos, somente de José. Como que se só tivesse José. Mas porque, irmão, José, ele obedecia o seu pai. E a obediência atrai o favorecimento, o favor do pai. E isso, irmãos, fez com que os outros filhos de Jacó o invejavam e o odiavam a ele. Que ele não podia mais falar pacificamente com seus irmãos, por causa da obediência e do favor ao qual ele havia adquirido perante o seu pai Jacó. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que Jacó chega para José e fala, vai ver os seus irmãos, vê como eles estão, vai levar um pão para eles, um queijo para eles, e traz-me notícia deles. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que José vai, obediente ao pai. Mas todas as vezes que José ia, quando voltava, trazia má fama dos seus irmãos, porque os seus irmãos não obedeciam o seu pai. E fazia tudo o contrário à vontade do seu pai, Jacó. E isso fazia com que os seus irmãos o odiavam cada vez mais. A pergunta é, você vai continuar sendo desobediente? Ou você vai passar a obedecer a Deus nessa noite? A pergunta é, eu e você vamos ser obedientes ou vamos desobedecer a Deus nessa noite? Porque a obediência gera o favor de Deus para as nossas vidas. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que José, ele vai, agora tem um sonho.
E ele conta a seus irmãos o sonho que ele teve, que Deus dera para ele. E no sonho ele vai dizer, irmãos, que ele estava num campo, atando os molhos, e o molho dele levanta e fica de pé, e os demais molhos dos irmãos vão e inclinam-se ao molho dele. E os irmãos falam, agora porventura devera vocês governará sobre nós? E conta a seu pai Jacó a respeito desse sonho. Mas Jacó, irmãos, sabia o que estava acontecendo. A palavra de Deus vai nos dizer, irmãos, que Isaac manda Jacó até a casa do seu cunhado Labão. Quando ele estava fugindo ali de sua casa por causa que ele tomou a bênção do primogênito do seu irmão Esaú. E ele vai e desce até a casa do seu tio Labão, irmão da sua mãe. E num determinado momento ali, irmãos, numa cidade chamada Luz, ele está cansado, o sol estava se pondo. Ele agora pega uma pedra, coloca como travesseiro e começa a dormir. E Deus dá um sonho a ele, uma visão a ele. E ele dorme, ele sonha com uma escada que saía da terra e subia até o topo no céu. Os anjos desciam e subiam aquelas escadas, e Deus se fazia presente no topo. E Deus começa a fazer a promessa para ele, dizendo que ele era o pai, era o Deus de Abraão, de Isaac, e ele seria o Deus dele, e ele faria herdar a terra que ele estivesse pisando, assim como ele tinha prometido a Abraão. Ia dar descendência, e todas as famílias da terra, por causa dele, seria bendita. E ele agora, Jacó acorda daquele sonho. Jacó acorda daquele sonho e fala, quão terrível é este lugar, pois a presença de Deus é neste lugar, Deus está aqui. E ele agora, Jacó pega aquela pedra, pega o óleo, unge aquela pedra e coloca o nome daquele lugar, Betel, casa de Deus. Jacó entendia dos sonhos, mas ali ele guardava em oculto o sonho de José. E ali os seus irmãos ficavam mais irados ainda, por causa dos sonhos que José havia tido. Mas José teve outro sonho, e sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. E aí os seus irmãos ainda agora o injuriavam mais ainda e odiavam. Ele vai dizer agora, até o pai dele, Jacó, vai dizer, porventura, eu, sua mãe e seus irmãos, iremos prostrar diante de ti, te servir. Mas Jacó guardava aquilo no coração. E quando chega um certo tempo, Jacó manda os seus filhos apacentar o rebanho em Siquém. E logo após ele pede a Jacó para ir ver os seus filhos, saber como estava o rebanho, como estava ali as ovelhas sendo apacentadas e trazer notícia para ele. Mas porém os filhos de Jacó mudam o caminho, debaixo de uma desobediência. De Siquém vai para Dotã, e um certo homem viajante no meio do caminho estava ali, e José chega para ele e pergunta, aonde estão apacentando os meus irmãos o rebanho do meu pai? E ele fala, porventura eu ouvi eles dizer que ia até Dotã. E José segue caminho até Dotã. Mas quando chega perto dos seus irmãos avistam José. José está de longe. E eles vão dizer, lá vem um sonhador morto. Vamos pegar ele, vamos matar ele. E eu quero ver o que será dos sonhos dele. Mas porém, Rúben, o primogênito de Jacó, o mais velho, fala, não façamos isso. Não vamos derramar do sangue do nosso irmão. Vamos lançar ele no poço, e depois retornaremos ele para o nosso pai. Não lançamos mão dele, não derramamos o sangue de nosso irmão. E a Bíblia vai dizer que lança José no poço.
Irmão, não sei como você se encontra nessa noite. Talvez Deus já te deu vários sonhos, e até agora você não vê se cumprir, se concretizar na sua vida. Talvez você se encontre no poço, assim como José. Talvez você se encontre traído pelos seus irmãos, pela sua parentela, quem sabe pelos seus colegas, pelos seus amigos. Mas Deus te deu um sonho, Deus te deu algo para que você venha sonhar. Basta você acreditar e obedecer, que Deus irá concretizar. Aleluia. Lançaram José no poço. Aqui neste momento, a Bíblia vai dar a entender que Rubens sai da cena, se afasta dos seus irmãos para algum lugar. A Bíblia não descreve, mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que vem agora uma caravana de ismaelitas, que vendia especiarias, bálsamo e mirra, nardo. E ali agora pega José e vende José por 20 ciclos de prata ou 20 moedas de prata para os ismaelitas, os mercadores. E a Bíblia vai dizer que quando Rubem volta, vai caçar José aonde? No poço. E não encontra. E pergunta: o que vocês fizeram com ele? Aonde está José? Nós vendemos para uma caravana de ismaelitas. Nós o vendemos como escravo. E agora o que nós vamos falar para o nosso pai? Vamos pegar a túnica dele. Vamos pegar um cordeiro, matar e imolar o cordeiro, e vamos passar sangue nessa túnica, e vamos dizer que uma besta fera o comeu. Assim foi a história que eles inventaram para falar para o seu pai. Enquanto isso, José está aí descendo para o Egito, sem entender nada, porque até então Deus tinha dado 2 sonhos para ele, dizendo que ele ia ser superior a seus irmãos, dizendo que ele ia governar sobre os seus irmãos, sobre a sua casa. Mas até então ele não está entendendo nada. Eu quero dizer para mim e para você nessa noite, ainda que você não está entendendo nada, ainda que você está dizendo: o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com a minha vida, tudo que eu faço não está dando certo, mas Deus me deu sonhos, Deus me deu um propósito. Eu quero te dizer, ainda que você não esteja entendendo nada, ainda que você está ansioso para saber o que vai acontecer na sua vida, então somente obedeça a Deus no propósito que Ele colocou no seu coração, que você vai ver um dia concretizar. Obedeça a Deus, ainda que tenha te lançado no poço, ainda que tenha te traído e te vendido. Obedeça a Deus. Não saia do caminho da obediência. Não saia do caminho da obediência. Enquanto José está descendo para o Egito, o seu pai está em pranto, o seu pai está dilacerado, chorando pela perda do filho amado. E o que me chama a atenção é, estudando, irmãos, José é um tipo de Cristo, ele tipifica Cristo. Como assim? Jesus, ele também foi traído, ele também foi vendido. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. José, os seus não queria ele. José foi vendido por 20 moedas de prata ou 20 ciclos de prata. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. José, irmãos, sofreu, padeceu, foi para o poço, foi vendido como escravo, desceu até o Egito, foi injustiçado, irmão, acusado, condenado indignamente. Jesus também foi. Jesus padeceu.
A Bíblia vai falar que no Getsêmani, Jesus, irmãos, verteu seu sangue. Ele suava gotas de sangue. A Bíblia vai dizer, irmãos, que José, foi condenado injustamente. E Jesus morreu injustamente. A Bíblia vai dizer, irmãos, que José, ele se tornou governador do Egito. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele se tornou Deus soberano, Senhor dos senhores. José salvou toda a sua casa, todo o Egito da fome. Jesus salvou toda a humanidade do pecado. Alai conerebia faça. Alabaçou nerebia nagassúria. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. E não é diferente com a história de José, aponta para Cristo. Cristo como exemplo de obediência soberana. Como assim? A Bíblia vai dizer que Jesus, ele veio, se tornou homem como eu e você, desceu, morreu, padeceu, meu irmão, e morreu morte de cruz, e foi obediente até ela. Obedeceu e morreu uma morte de cruz. E ele foi obediente até o fim, até uma morte de cruz. Ele foi obediente. No Getsêmani, ele chega para o pai e ora: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quantas das vezes eu e você temos feito esta oração: Senhor Jesus, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba, mas todavia, Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Será que eu e você, nós temos feito a vontade do Pai, obedecido à vontade do Pai? Ou será que nós temos obedecido à nossa própria vontade? Será que eu e você, nós temos negado a nós mesmos e tomado a nossa cruz? Ou será que nós não temos, tomado a nossa cruz e fazendo a nossa própria vontade? Mas, como está dito aqui, o tema da campanha é colhendo os frutos da obediência. José, irmãos, ele foi para o Egito como escravo ali de Faraó, de Potifar, melhor dizendo, servo de Faraó. A Bíblia, a partir de agora, começa agora a colocar algo nas suas escrituras. Deus começa a dizer: e Deus era com José em tudo que ele fazia. Quem sabe lá no fundo do poço você não via Deus contigo. Quem sabe quando seus irmãos te venderam, você não via Deus contigo. Quem sabe quando seus irmãos invejavam você, odiavam você, você não via Deus contigo. Mas neste momento, ali quando José estava na casa de Potifar, e ali Deus falou com ele que ele era contigo. E Deus era com o homem José. E Deus prosperou a José em tudo que ele fazia, em tudo que ele tocava a mão, Deus prosperava. Eu quero te dizer que a obediência traz o fruto da prosperidade. Eu quero te dizer que a obediência traz o fruto da presença de Deus para a tua vida. Não é planturicantarabaya.
José foi para o Egito, na casa de Potifar. Deus era com José. Não importa aonde você vai, se você estiver debaixo de obediência, Deus é contigo lá. Não importa aonde você vá, se você estiver debaixo de obediência, Deus é contigo aonde quer que você esteja. Deus era tanto com José, que Potifar começa a observar José. Tudo que José fazia era próspero, dava certo, abençoado por demais. Potifar, olha, eu vejo que o Senhor é com você. Vamos fazer um negócio? Eu vou colocar o governo da minha casa sobre as tuas mãos. Você vai governar tudo. Somente minha esposa não está sob o seu governo. José começou a tomar conta das finanças. José começou a tomar conta da casa. José começou a tomar conta de tudo, irmão. E Deus abençoava José. E Deus era com José. Porque José era obediente. Você não vai ver, irmão, nessa narrativa, nessa história de José, José questionando o que estava acontecendo com ele. Você não vai ver José murmurando, mas você vai ver sempre José obedecendo. A Bíblia vai falar, irmãos, que agora a mulher de Potifar olha para José e se encanta. O diabo coloca um desejo sobre a vida da mulher de Potifar, sobre a vida de José. José era um jovem. Pastor Sandro, José estava no seu auge da juventude. E ele agora, a mulher de Potifar quer, porque quer que José se deita com ele. E ele fala, não. O meu Senhor me colocou sobre toda a casa dele, porém, somente ti, ele não permitiu e nem me colocou autoridade nenhuma sobre ti. Porque você é a mulher dele. Mas quanto mais José fugia daquela mulher, mais a mulher o perseguia. E a Bíblia vai falar, irmãos, que certa feita, José vai fazer os seus afazeres domésticos. E não tinha ninguém em casa. Nenhum dos outros servos estava, somente a mulher de Faraó. E ela agora tenta pegar José à força. E José chega e fala, não, meu Senhor, ai de mim. Se eu fizer alguma coisa contra o meu Deus, eu não pecarei contra o meu Deus e contra o meu Senhor. E ali agora José deixa ela pega as vestes de José em suas mãos, e José sai despido. E ali agora ela acusa José de assédio sexual. Grita, chama todos os outros servos. Fica com as vestes de José do seu lado, até que Potifar chega e conta a mesma história que contou para o servo, dizendo que José a tinha amolestado. E Potifar agora vai até José, manda os servos pegar José e levar até o cárcere, até a prisão. E José vai para a prisão. E a Bíblia vai dizer, e Deus era com José. José estava na casa de Faraó, Deus era com José. José desce para o cárcere, Deus é com José. Porque José está debaixo de uma obediência. O favor de Deus estava sobre José, por causa da obediência. José toma conta do cárcere. O carcereiro olha para José, vê graça em José. Coloca a chave do cárcere na mão do preso. José começa agora a governar o cárcere.
tinha governado a casa de Potifar, agora está governando o cárcere, porque Deus era com ele. No cárcere, irmãos, o copeiro e o mordomo, e o padeiro, o mordomo, né, o copeiro e o padeiro, havia atentado contra a vida de Faraó, e os dois foram acusados, e foram presos. E ali os dois tiveram sonhos. E ali José interpreta o sonho do copeiro. E vai falar para ele a interpretação do sonho. Dizer que em 3 dias a cabeça dele seria erguida novamente. E que ele voltaria a servir Faraó como de costume. O padeiro, ouvindo a interpretação, chega e conta o sonho dele também. E fala, não, eu também tive um sonho. E conta o sonho para ele. E ele fala, em 3 dias também, sua cabeça será erguida diante de Faraó. Mas, porém, o Faraó decepará a sua cabeça, botará você numa forca, e aí as aves do céu vêm e vão comer a sua carne. Mas ele chega agora para o copeiro e fala, olha, quando tu chegares e voltar à sua atividade natural, normal, diante de Faraó, lembra de mim. Fale de mim para Faraó, porque estou aqui indignamente. Eu não fiz nada para estar aqui. Quem sabe, irmão, eu e você temos obedecido, temos seguido no caminho da obediência, mas mesmo assim os intempéries da vida têm abatido a nossa vida, têm nos assolado. Os intempéries da vida, irmãos, têm nos balançado para lá e para cá. As tempestades, os ventos fortes. E muitas vezes você está ali, querendo sair daquela situação. E quem sabe está querendo estar aquele jeitinho brasileiro. Mas Deus fala assim, olha, mesmo que você esteja tentando, só eu posso te tirar daí. Deus fez com que o copeiro não lembrasse de José. Ainda, irmãos, que nós estamos passando por momentos de dificuldade, debaixo do caminho da obediência. Porque, irmãos, a obediência não nos garante vida fácil. Pelo contrário, a obediência, irmão, nos leva na contramão do mundo. A obediência nos leva, irmão, a andar contra as coisas do mundo. A obediência nos leva a caminhar com Deus e contra o diabo. E muitas das vezes nós queremos, por causa da obediência, alcançar algo, os frutos, prematuramente. Ou coisa boa e gostosa e agradável é, irmão, você comer o fruto no momento certo. Quem já provou um umbu verde aí, irmãos? Ou coisa ruim é você provar um umbu verde. Seus dentes ficam como, irmão? Manga verde. Até que é bom com sal, né? Não é assim? Mas é impróprio. Mas quando você pega uma manga madura no momento certo, um umbu madurinho no momento certo, oh, coisa boa é. Tem gente que quer colher fruto antes da hora. Mas o fruto da obediência, meu irmão, ele não vem antes nem depois, ele vem na hora certa. O fruto da obediência, meu irmão, ele tem data e hora marcada para a sua vida. Aleluia! Ele não tarda e nem falha, meu irmão. Ele chega na hora certa.
Assim é o fruto da obediência. A Bíblia fala, irmãos, que Deus faz com que o carcereiro, o copeiro esquece de José. É Deus falando assim: José, é no meu tempo, é na minha hora. Quem manda é eu, quem faz é eu, quem opera é eu, quem ordena sou eu, José. Não é você, não é no seu querer, não é na sua hora. Seu tempo, José, é o Cronos, o meu é o Kairos. A Bíblia fala que passou-se 2 anos. 2 anos, presbítero Tiago, se passou. José está lá esquecido no cárcere. Quem sabe você está se sentindo esquecido. Deus já não fala mais comigo. Eu já não ouço mais a voz de Deus. Deus não usa um profeta para falar comigo. Nas palavras, Deus não fala mais comigo nas palavras. Parece que as palavras estão vazias. Os louvores não tocam mais a minha alma, o meu coração. Mesmo no silêncio de Deus, permaneça no caminho da obediência. Permaneça, meu irmão. Permaneça. Permaneça. Porque ao seu tempo, a palavra de Deus vai dizer, um poucochinho de tempo, tudo que há de vir, virá, e não tardará. Aí tem um louvor que fala assim, ó: ore um pouco mais, jejum um pouco mais, santifica. Ore um pouco mais, jejum um pouco mais, santifica. Enquanto Deus está em silêncio, meu irmão, você ora, você jejua, você santifica, você consagra, mas não deixe de sair, alabaçou, do caminho da obediência. Não saia. 2 anos se passaram. Deus faz o quê? Faraó tem um sonho. José está lá no cárcere achando que está esquecido. Ninguém lembra de mim. O pastor não lembra de mim. As irmãs, missionária Wanda e missionária Tati, nem liga para mim para saber como estou. Os pastores da tribuna nem ligam, nem paz do Senhor me dá, eu estou esquecido. Está esquecido não, irmãos. Ainda que o pastor não te vê, ainda que as irmãs aqui, irmãos, não te vê, os pastores da tribo não te vê, Deus está te vendo. Deus está te contemplando. E está lá dizendo assim, ó, só mais um pouquinho. Só mais um instante, aguenta um pouco mais. Espere um pouco mais. Porque o fruto está amadurecendo. O fruto está amadurecendo. Irmãos, eu plantei lá no fundo da Movesa, da antiga Movesa, que a Movesa mudou, né? Eu ganhei 2 mudas de pé de banana. Eu levei lá para a Movesa, né, pastor Sandro? E eu plantei lá, irmãos. E vai regando. E você espera logo para poder colher logo aquele fruto. Mas não, irmão, não é assim. Há um tempo determinado. E aí, irmãos, aquela ansiedade para comer aquela banana. E aí nasceu um primeiro cachozinho, pastor. Mirradozinho. As bananas bem pequenininhas. E você não dava nada pelas bananas. Eu falei, rapaz, essas bananas não vai crescer, não vai desenvolver não. E nós molhava, eu, o zelador que tem lá, e molhava, e outro rapaz, molhava, e nada dessas bananas desenvolver. Aí chegou um tempo que eu falei, não tem como mais condição, já passou do tempo da gente colher ela, vamos tirar? Tiramos.
dividimos as bananas, levamos para casa, os cachozinhos pequenos. Mas depois que amadureceu, pensando numa banana doce, saborosa, sem negócio de como é o nome que bota para amadurecer? Carbureto. Natura. No momento certo ela amadureceu, mesmo que estava pequena, mas com sabor. Tem 5 cachinhos lá ainda. Não é, pastor Sandro? Tem mais, de 2 pés, tem mais ou menos uns 10 lá. Tem 5 cachos lá. Nós vamos mudar para 9 e eles não vão desenvolver por completo. Quem ficar vai provar das bananas de lá. No momento certo, pastor. Mas, irmãos, tudo no seu determinado tempo. Independente de como esteja, no tempo certo, vai fazer o melhor dela. Jeremias, Deus vai chegar para Jeremias e vai dizer assim: Jeremias, o que tu vês? Aí Jeremias olha e fala: eu vejo uma vara de amendoeira. Pois viste bem, Jeremias, porque eu velo para que se cumpra a minha palavra. O que isso tem a ver, pastor? Sabe por quê? A amendoeira, ou faça chuva ou faça sol, chegou a estação dela, ela floresce e ela dá o seu fruto. Ela não mente. Assim é o fruto da obediência. Quando chegar o tempo certo, ele chega, ele vem, ele acontece, ele amadurece. Basta somente estar na obediência. Faraó tem um sonho. E nós conhecemos a história. 7 vacas magras, 7 vacas gordas. 7 espigas gordas e 7 espigas magras. E as magras comiam as gordas e ficavam da mesma forma. E as espigas rasquíticas, queimadas, comiam as espigas gordas e ficavam da mesma forma. E ninguém no reino, ninguém no Egito, não pôde decifrar e nem interpretar o sonho de Faraó. Aí então agora Deus traz à memória o copeiro e faz com que o copeiro se lembre de quem? De José. O fruto da obediência começou a amadurecer. O copeiro lembra de José, chega para Faraó e conta: ó, nós estávamos lá na prisão há 2 anos atrás, né? E eu e o padeiro, e aconteceu que lá tem um homem, um hebreu, e ele interpretou os nossos sonhos, porque nós 2 tivemos os sonhos, e ele interpretou, e conforme a sua interpretação, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo, e o padeiro foi morto. Faraó fala: traga esse hebreu até mim. E chega aqui, irmãos, traz José. José interpreta o sonho. E chega e fala para Faraó, dá as diretrizes para Faraó. Você tem que colocar um homem sábio, um homem que venha governar o Egito durante esses 7 anos de abundância, para quando chegar os 7 anos de escassez, você ter mantimento. E todos venham comprar na sua mão e você venha adquirir dinheiro com isso. E a Bíblia fala, irmãos, o capítulo, o versículo que nós lemos aqui, que Faraó olhando para José fala: aonde há um homem cujo Espírito de Deus está nele, senão tu? Deus te deu a interpretação, te deu sabedoria, tu irás governar. José agora, irmãos, ele está com 30 anos de idade. Ele foi com 17 anos de idade para o Egito. Agora ele está com 30 anos de idade. E agora Deus está exaltando José, colocando ele como governador do Egito. 13 anos, irmãos, de poço, de traição, de escravo, de acusação, de prisão. 13 anos. Mas chegou o tempo de José colher o fruto.
Chegou o tempo da igreja de Deus, a igreja de Cristo, colher os frutos da obediência. Chegou o tempo de eu e você, de nós, colhermos os frutos da nossa obediência. Aleluia. 13 anos. 2 anos agora, 7 anos se passa de bonança. 13 com 7, 20. 20 anos. José longe de casa, longe da família, longe do pai. 20 anos. 2 anos de escassez, de fome. Os filhos de Jacó vai para o Egito buscar alimento. 22 anos, pastor Rogério. O primeiro sonho começa a acontecer. A concretização do primeiro sonho de José começa a acontecer. Os filhos de Jacó, os irmãos de José, vai se curvar a ele. Presbítero Tiago, não importa o tempo de humilhação, de obediência, de traição, não importa o tempo de poço, não importa o tempo que passar, meu irmão, mas se você estiver em obediência, o tempo da exaltação de Deus na sua vida vai acontecer. Deus vai trazer o fruto da exaltação na sua vida, não da soberba, não do orgulho, mas o tempo de Deus te exaltar, para que o nome dEle venha a ser glorificado na sua vida. Os irmãos de José vêm buscar comida no Egito e se curva diante de José, como aconteceu no sonho. José vai provar seus irmãos. Outro fruto, outro tipo de Cristo em José. O perdão. José perdoou o seu irmão. Jesus perdoou os nossos pecados. Outro tipo de Cristo em José. José agora perdoa os seus irmãos. E faz com que ele agora faz agora ali um plano para que eles venham trazer o outro irmão dele, Benjamim, para a presença dele. Os irmãos vão e voltam, mas deixa um dos seus irmãos ali, refém. E ele traz Benjamim por muita luta, porque Jacó já tinha perdido, pensava ter perdido José, e não queria perder ali a Benjamim, o irmão de José, o filho da tua velhice também, com Raquel. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que ele traz, e ali José faz com que todos venham defender Benjamim, coisa que não fizeram com ele, porque, irmãos, segundo a tradição daquela época, os filhos maiores, os mais velhos, tinham que defender e guardar a vida do menor, e não fizeram assim com José, antes o traíram e o venderam. E ali agora faz com que traz Benjamim até José. José agora coloca ali a sua taça de prata dentro ali dos mantimentos, aonde era os mantimentos que Benjamim estava levando. E ali agora chega, pega os guardas e manda ela agora fiscalizar. E quando vai fiscalizar, estava ali nos mantimentos onde Benjamim estava levando. E agora eles falam, o menino vai ter que ficar. E quando fala o menino vai ter que ficar, todos os outros irmãos de José agora não. Quer defender a vida do menor. José estava querendo dar uma lição naqueles irmãos. Tem momento em nossas vidas, irmão, que Deus vai querer nos dar uma lição. Vai nos provar para ver se o nosso coração verdadeiramente está mudado, está transformado. Por isso, irmãos, o fruto da obediência só vem depois de nós sermos provados, sermos lapidados. Porque o fruto da obediência transforma o nosso caráter, nos prepara, nos forma para galgar algo maior nas nossas vidas.
José era só um jovem quando foi para o Egito. Não podia governar nem mesmo a tua casa, que dirá o Egito. Mas o fruto da obediência foi moldando, foi formando José, foi trabalhando o caráter cada vez mais de José, para José ser o governador do Egito. O fruto da obediência nos molda o nosso caráter, e Deus prova o nosso coração. E aí agora José se revela para os seus irmãos, dizendo: eu sou José. Seus irmãos que você venderam, jogaram no poço e venderam como escravo. Ele abraça os seus irmãos e manda chamar o seu pai. Manda trazer toda a família de seu pai. E ele fala: ainda há 5 anos de escassez, tragam meu pai e toda a sua família. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que Faraó manda carruagem, cavalos, buscar a família de José, os pais de José. E a Bíblia vai dizer que eram cerca de 70 pessoas, pastor, que foram para o Egito, que saíram de Canaã e foram para o Egito, para poder José salvar da fome. José salvou todo o Egito da fome, e toda cidade circunvizinhas da fome, inclusive a sua família. Ali era a concretização do segundo sonho, que toda a família de José, inclusive o seu pai, iria se prostrar diante dele. José saiu, irmãos, da casa de seu pai, sem autoridade nenhuma, sem poder nenhum, mas agora José, com o fruto da obediência, tem poder para poder salvar a sua família. O fruto da obediência, irmãos, vai nos capacitar para salvar a nossa família, para salvar a nossa parentela, para salvar a nossa vizinhança, para salvar a nossa cidade, para salvar o nosso estado, para salvar o nosso país. Basta estarmos debaixo da obediência. Se coloca de pé, irmãos, nessa noite. Ministério de Louvor vai estar se adorando nessa noite. Quem sabe você tem orado pela sua parentela, pela sua família, pelos teus irmãos, pelos teus pais, pelo teu filho, pelo seu esposo, pelo seu cônjuge, pela sua esposa. Quem sabe você tem orado, tem buscado, falando: Deus, alcança, salva, cura, liberta. Mas o fruto da tua obediência vai alcançar, vai romper barreiras, vai romper fronteiras, para salvar, para curar, para libertar. Fecha os teus olhos, eu quero profetizar sobre a tua vida. Enquanto o Ministério de Louvor vai estar se adorando, eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu quero profetizar que o fruto da tua obediência vai alcançar os teus. Eu quero profetizar que o fruto da tua obediência vai alcançar a tua necessidade. O fruto da tua obediência vai alcançar os sonhos que Deus te deu, os propósitos que Deus te deu e colocou e confiou em suas mãos. Eu quero profetizar nessa noite que os frutos da tua obediência vão se amadurecer, que os frutos da tua obediência, irmãos, vai estar pronto no momento que você estiver preparado para receber. Começa a falar com Deus: Deus, eu quero obedecer, eu quero te obedecer, papai. O medo vem
a todo instante. Eu quero te obedecer, papai. Pra querer minha fé roubar, dizendo você Eu quero já estar debaixo da tentou tua obediência, demais. Pai. Agora pare de Eu quero estar sonhar. debaixo Então fui ler daquilo que o Senhor meus sonhou pra mim, projetos e comecei daquilo que o Senhor a analisar. planejou pra mim. É distante da realidade, Anarraço. preciso rabiscar. Oh, Santo Deus, eu coloco em tuas mãos, ó Pai, cada vida nessa noite. A voz Eu coloco cada de oração, meu Pai, cada obediência, meu Pai, em tuas mãos. E quero profetizar, meu Pai, que o momento vai chegar. dizendo, filho, A hora vai chegar. pouco, O fruto vai amadurecer, e agora eu Pai. vou falar. Oh, aleluia. Que pessoas irão contar, meu Pai, Eu não testemunho. te trouxe até aqui para morrer. Será que Eles vão você se contar, meu Pai, os esqueceu? benefícios que o Senhor tem penso feito mais sobre a vida alto deles, que ó Pai. você. Pelos O favores, meu ó Pai, que o caminho Senhor, é meu Pai, maior confiou que a o eles. teu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Que não tarda, que não falha, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, porque Ele zela por sua palavra. Já prepare o coração pra ver Deus completar essa linda obra que Ele começou na sua vida. E você vai cantar. Quem começou a boa obra, no seu tempo e na sua hora, passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Mais fiel que o meu Deus.